Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Cripto. Eu sou Renan Souza, o repórter especializado em criptomoedas aqui do Seu Dinheiro, para mais um programa com um convidado muito especial. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e se inscrever nas nossas redes sociais. O link para todas elas vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, janeiro foi um mês difícil para o Bitcoin, né? Mas os investidores em criptomoedas não podem reclamar muito de fevereiro até agora, né? Desde o início do mês, o Bitcoin já acumula alta de mais de 16%. E só nos últimos 7 dias a alta é de mais de 20%, né? Praticamente revertendo todas as perdas de janeiro. E para ajudar a gente para entender essa montanha russa, o nosso convidado de hoje é o especialista em criptomoedas da Empíricos, o Vinícius Bazan. Tudo bom, Vinícius? Ei, Renan, tudo bem e você? Tudo certo, cara. Ainda bem que a gente está aqui. Na hora que a gente está conversando, o Bitcoin atingiu os US$ 45.000, né? Um patamar de preço que não era visto, se não me engano, há mais de 6 meses. Já estava há muito tempo que a gente estava parado naquele range entre 36 mil e US$ 38.000, partindo até o 39, voltando até o 33, enfim. Então, bom, agora a gente está vendo 45 mil. A minha pergunta para você, Bazan, é exatamente essa, né? O cenário de baixa mudou, as pessoas estavam falando de grande inverno das criptomoedas logo no começo do ano, mas agora a gente está vendo que tem uma tendência de alta chegando por aí. Então, essa história do grande inverno, da grande baixa das criptomoedas, ela se reverteu já? Eu vou te responder com um sim e não, né? Em parte ela se reverteu, mas ainda tem bastante cautela. E você falou que faz 6 meses que a gente não via esse preço. Acredite se quiser, na verdade faz um mês e meio, né? Parece que faz Nossa. muito mais tempo, né? Mas na verdade a gente finalizou dezembro, né? Dia 31 de dezembro, fechou em 46 mil mais ou menos. Então foi uma das últimas vezes que a gente viu mais ou menos esse patamar que a gente está agora, mas parece que já passou um ano inteiro desde então. E muita coisa aconteceu, na verdade, né? Então, uma coisa que a gente sempre comenta aqui com os nossos assinantes, com os nossos leitores, é como que gradativamente ao longo do ano passado, 2021, o Bitcoin e o mercado como um todo passou a ficar cada vez mais correlacionado positivamente com o mercado tradicional, principalmente em ações, né? Então, a gente viu muito de uma correção no mercado de tech lá fora, principalmente as techs menores, a própria narrativa em torno dos valuations, né, do growth em si, isso foi se dissipando um pouco ao longo dos últimos meses, juntando com todas as crises e os pontos mais críticos que rolaram desde Evergrande, né, com o default, o que a gente teve ali em relação também à própria variante mais recente aí do coronavírus, aumento de juros, então assim, tudo isso impactou bastante o mercado. E aí, de fato, a gente teve que revisitar aí patamares mais baixos. E você falou bem, né? Nesses últimos dias a gente está vendo uma recuperação muito boa, que dá uma cara de uma reversão de tendência para a gente poder voltar a subir. Isso é combinado com o fato de agora o cenário até o cenário macro está um pouquinho mais tranquilo, mas a gente nunca pode se esquecer de que estamos ainda começando o ciclo de aumento de juros lá fora, né? Que nem se iniciou ainda. Tem bastante coisa para rolar, tem vários gatilhos que podem impactar negativamente o preço. Então, assim, acredito que sim, estamos olhando uma tendência de alta nesse momento, mas tem que se ter a consciência de que não é aquela festa de vamos subir direto e sem paradas, né? Que a gente pode ter sim alguns eventos que impactem negativamente o preço no meio do caminho. Uhum. Esses eventos você está falando da alta de juros do Fed, outras notícias macroeconômicas, né? A gente viu uma macronização do mercado, né? Todo mundo de olho no Federal Reserve. Até você falou de uma certa correlação com o mercado de ações. Quando teve agora o balanço do Facebook, que despencou as ações das Big Techs, o Bitcoin também caiu. Então são esse tipo de são essas movimentações que podem movimentar o mercado e pressioná-lo no longo prazo? Também, tanto no ponto de vista mais macro, né, como que os fatores externos do mercado tradicional impactam, mas até os pontos mais endógenos ali, né? Então, a própria questão regulatória envolvendo criptomoedas, as discussões lá nos Estados Unidos, e aí a adoção ou não por outros países, ou a proibição ou não por outros países, são sempre elementos que podem jogar a favor ou contra, né? Então, a gente tem uma possível agenda aí esse ano de avanço regulatório, como eu sempre digo, né? Eu acredito que no curto prazo, é ruim do ponto de vista de preço, mas a longo prazo abre muitas portas importantes para esse mercado seguir crescendo. Uhum. Por que é ruim nesse primeiro momento? Porque a gente vem de um mercado que, na sua essência, ele nasceu de uma ideia mais libertária, né? De você ser o seu próprio banco, de você ter acesso ao seu próprio dinheiro, de você não precisar de intermediadores, né? Que é muito da essência lá desde o Bitcoin até o que a gente vê hoje com o DeFi.
E todas as vezes que a gente olha para a regulação, de alguma forma, tem um temor ali de quanto que essa regulação pode tirar um pouco dessas liberdades ou um pouco desse dinamismo do mercado, obviamente uma preocupação também de quão pró-inovação os reguladores vão ser. Então, por exemplo, quando a gente olha o caso brasileiro de regulação, a gente vê uma CVM muito madura, um Banco Central muito maduro, com experimentos até fora do mercado de cripto, né, como o Pix, por exemplo, que avançam muito bem no sentido da inovação. Só que quando você vai olhar para outros cenários, né, mesmo no caso dos Estados Unidos, acho que tem ali alguns congressistas que são bem pró-cripto, mas tem bastante gente lá que eventualmente vai tentar trazer a narrativa mais para o lado negativo e não conhece tão bem desse mercado, né? Então, você tem um certo risco de sair, pelo menos numa primeira instância ali, uma regulação, ou pelo menos um indício de regulação, que não faça tanto sentido, né? E aí, se você tira algum tipo de liberdade, ou de alguma forma você corta um pouco do potencial de curto prazo dos ativos, eles vão acabar sofrendo por consequência, né? Uhum. A primeira lei do Joe Biden, né, para aquele pacote trilionário para infraestrutura, previa uma taxação de criptomoedas assim absurda, né? Que ele estava querendo que metade desse pacote fosse pago com taxação de criptomoedas, né? Isso pode ser um impacto gigantesco no mercado também, né? Mas Sim. saindo um pouco do Bitcoin agora, Bazan, e indo para os seus relatórios, né? Você falou dos seus assinantes, você tem a sua carteira recomendada na Empíricos. Que outras criptomoedas, assim, você está olhando mais no sentido de por que você está olhando para microcoins e não mais para o Bitcoin e o Ethereum? Agora as pessoas não vão mais ganhar dinheiro com Bitcoin, não vão mais ganhar dinheiro com Ethereum, o tamanho delas já chegou num patamar que, ok, não tem mais para onde crescer, ou são mais porque elas têm um potencial muito grande? Primeira coisa para deixar muito claro, né? A gente adora Bitcoin, adora Ethereum, a gente gosta muito do mercado como um todo, né? Claro que tem um ou outro ativo que a gente não curte tanto a tese, ou, né? Enfim, acho que não faz tanto sentido, e aí justamente esses são os que não são recomendados, mas Bitcoin e Ether especificamente estão nas nossas recomendações desde 2017, a gente nunca tirou da carteira, a gente sempre tem as maiores posições da carteira nesses ativos, porque eles são importantes, e aí é claro que, assim, de uma forma comparativa, eles têm um upside, né, um potencial menor do que os ativos mais nascentes que estão chegando agora no mercado. Simplesmente porque eles também já foram ativos nascentes, eles já tiveram um dos grandes ciclos de alta deles, né? Então, a nossa cabeça no fundo aqui é de tentar ao máximo diversificar as nossas chances de ganhar dinheiro nesse mercado, se expondo a ativos diferentes. É como se eu tivesse uma carteira de ações e eu comprasse Petro e Vale porque eu gosto e acho que eles são bons ativos, mas eu também tentasse me expor às microcaps, né, às small caps. Aqui a ideia é a mesma, né? Quando a gente vai em busca do que a gente chama das microcoins, de moedas menores, que ainda tem vários outros gatilhos que as maiores não têm, é muito nessa cabeça de, se por um lado eu preciso de um capital um pouco maior investido em Bitcoin para fazer ele se multiplicar de forma substancial, com esses, eu ter uma relação de risco e retorno mais ampliada, né, eu consigo colocar valores menores, muito mais arriscado, obviamente, mas que, se a tese estiver certa, ele te dá um retorno bem mais expressivo, né? E aí, obviamente, a gente não vai só em um ou dois ativos, a gente tenta diversificar entre alguns, justamente para que a gente possa ter algumas apostas diferentes. A gente não quer saber previamente exatamente qual é o melhor ativo, porque isso é impossível, mas se você entra, por exemplo, numa cesta de 10, 15 ativos, mesmo que 14 deles deem errado e um der muito certo, muitas vezes ele paga a conta dos demais, né? Então, é um pouco da cabeça que a gente tem aqui em relação a isso. Uhum. E quais teses estão te chamando a atenção nesse início de ano, que você está de olho assim, mais para esse ano, assim, né? A gente vai ter a nossa pergunta do milhão mais para frente, mas só para o pessoal saber que tipo de ativos você está de olho, né? Na nossa matéria lá no Seu Dinheiro sobre os ativos promissores para 2022, a gente tem uma visão muito ampla assim de blockchains e criptomoedas, né? Blockchains de layer 2, né? Então são blockchain de design de blockchain, né? Desenho de blockchain e desenho do próprio metaverso. Essas teses estão no seu radar também? Tem outras ainda por cima? No fundo, assim, um pouco do que a gente está falando aqui, tudo de alguma forma permeia o conceito da Web 3.0, que é uma junção de todas essas ferramentas de vários segmentos de cripto que compõem essa nova noção de como que os usuários interagem entre si de maneira online, né? E aí a gente quebra isso em alguns segmentos que são um pouco do que você já comentou, né? Que são os que a gente gosta muito. Então, o primeiro deles, que é um dos que eu mais gosto particularmente, é o de contratos inteligentes. Então, todas as soluções de infraestrutura para esse mercado. Então, o exemplo mais claro, né, mais conhecido é o Ethereum, porque ele é essa grande
camada de infraestrutura que permite que aplicações sejam construídas. É isso que a gente chama de Layer 1, né, a primeira camada. E a gente olha também para as demais narrativas que surgem, tanto o que seriam os competidores do Ethereum, né, as demais Layer 1, que tentam resolver os gargalos dele, seja de taxa de transação ou de velocidade, né, ou ambos, quanto também aquelas que tentam construir em cima do Ethereum, né, que são as Layer 2. Então, as soluções de escalabilidade que tentam herdar do Ethereum as propriedades mais interessantes de segurança, de infraestrutura em si, mas tentam dar um passo além para facilitar as transações. E até o que está no meio entre 1 e 2 aí, né, porque existem algumas soluções que não estão nem... Até Layer 1,5, que eu brinco com o pessoal aqui, né, porque elas começam já a ampliar demais o escopo. Mas tem muita coisa legal sendo aí, porque eu acredito que assim como quando você olha para trás, né, lá na bolha.com, por exemplo, você teve um monte de empresa de internet, muitas delas deixaram de existir, porque não faziam sentido, as boas perduraram, mas mais do que isso, a própria internet perdurou, né? E o valor, se você conseguisse mensurar o valor da internet, ele aumentou talvez muito mais do que das próprias empresas, né? A internet deve ser muito mais valiosa do que a própria Amazon. Ela é uma combinação dos valores dessas empresas, né? Porque ela é que é a grande base para tudo isso. E é isso que a gente enxerga para essas soluções de primeira e segunda camada, que são infraestrutura. O outro lado, que a gente gosta muito, né, é todo esse segmento ligado com NFTs. E aí tem muitas coisas para serem exploradas, desde os NFTs de arte, colecionáveis, que são um pouco mais complexos ali de você investir pontualmente, porque muitas vezes uma unidade é muito cara, né, apesar até de existirem algumas soluções para isso, mas principalmente o uso de NFTs em ambientes como jogos, né, que é algo que a gente gosta demais, porque a tese de jogos como um todo, ela já se provou há muito tempo, né, fora de blockchain. O setor de games é um dos setores de maior receita no mundo, principalmente os games mobile. E quando a gente vai para a tese do metaverso, né, que não necessariamente precisa ser um jogo especificamente, mas um ambiente virtual onde eu posso ter propriedade daquilo, seja uma propriedade do terreno, seja propriedade dos itens que estão lá dentro, e esses são NFTs, né? Então, é um segmento que tem um caminho muito claro para crescimento. E por último, o segmento de DeFi, que esse talvez seja o mais difícil de engrenar no curto prazo, porque ele tem as suas dificuldades ligadas ao próprio sistema financeiro, mas que possivelmente é o segmento de cripto que mais tem inovação rolando em relação aos serviços tradicionais, né? Assim, a gente de fato está vendo os serviços 2.0 acontecendo, né? Se você tem toda a infraestrutura bancária, das fintechs, que já deram algumas oportunidades para os investidores ou para os usuários de serviços financeiros, você tem uma nova camada ali de soluções completamente novas mesmo, né, assim, diferentes, que vão resolver problemas novos, ou vão tirar intermediários, vão melhorar as taxas, e que está surgindo nesse ambiente, né. Ele é o mais difícil de se bater de frente com o tradicional, porque o tradicional eles são os bancos, são as financeiras e tudo mais, mas é um ambiente que a gente gosta demais também, porque tem muita inovação, muita coisa inteligente sendo construída lá dentro. Uhum. Você falou que a gente está num estágio como se a gente estivesse na bolha do .com, né? Se você pudesse dar um panorama, assim, que momento das criptomoedas que a gente está, né? A gente ainda está naquele momento meio embrionário, que as pessoas não entendem direito o que é, ou a gente já está no momento de consolidação de projetos? Ou seja, já tem o Facebook aparecendo, já tem o Twitter, já tem as redes sociais, a gente já tem uma consolidação desse mercado, ou a gente ainda não chegou lá? Eu acho que se comparado com o ciclo da internet, a gente está mais ou menos ali em 2005. Acho que a gente já passou o que foi a bolha.com, porque a gente já viu isso mais ou menos em 2017 no mercado de cripto, né? Que foi aquele movimento de uma alta muito vigorosa, com muitas pessoas querendo saber o que estava acontecendo, mas não entendendo, e ao mesmo tempo que você tinha projetos sem pé nem cabeça, né? Que foi a bolha dos ICOs, né? Ela é muito similar à bolha.com, porque você teve muito projeto, que lá na bolha.com era simplesmente criar uma empresa e colocar .com, o nome, né? Criar um site sem ter balanço, sem ter DRE, sem ter nada. E a mesma coisa aconteceu com os ICOs, né? Era só criar um token, dar um nome, e as pessoas compravam e essa bolha passou. E eu acho que a gente já passou esse estágio da bolha.com, né? Já tem mais maturidade, tem muito mais gente séria envolvida com o mercado, mas como você falou, eu acho que a gente está no estágio em que a gente está maturando as grandes ideias, né? Os killer apps, assim. Então, o que veio a ser o Facebook, o que veio a ser a Alphabet, Google, o que veio a ser a Amazon, depois dos primeiros anos de consolidação, eu acho que é nesse estágio que a gente está ainda. Ou seja, a gente vai ter ciclos de alta e depois de uma compressão mais forte, porque é difícil você dar valor para esse negócio, né? Fazer um valuation, assim como também, sim, por mais que a gente tenha mais técnicas de valuation para o mercado tradicional, não é que é uma ciência perfeita, né? É simplesmente que tem mais gente acreditando naquele tipo de conta.
Mas eu acho muito que a gente está num momento de bem mais maturidade, né, do que a gente estava em 2017, mas com um caminho gigantesco pela frente ainda. Não, legal, legal. Voltando um pouco para o cenário macro, Bazan, hoje é quinta-feira, né, que a gente está gravando aqui, que a gente está conversando, saiu o dado inflacionário, CPI dos Estados Unidos, né? E mais uma vez registrou uma alta acima do esperado, é a maior alta, se não me engano, dos últimos 40 anos, ou quase 40 anos, nos Estados Unidos. E existe uma ideia no mercado de que a inflação ela é positiva para o Bitcoin ou positiva para as criptomoedas, porque são ativos deflacionários, né? Ou seja, eles não têm inflação naquele tipo de moeda, naquele tipo de economia. Mas, por outro lado, né, tem o Federal Reserve também, que está aí querendo aumentar os juros, o que pode melhorar o rendimento dos ativos de menor risco, como os títulos do Tesouro norte-americano, e pode derrubar bolsas e, consequentemente, criptomoedas, né? Na sua opinião, a inflação, o Fed, qual é o saldo para as criptomoedas? Qual é o saldo para o Bitcoin? A inflação ela é positiva, o Fed é negativo, ou em algum momento a gente vai largar a mão dos dois e falar, não, a gente vai caminhar com as próprias pernas? Acho que depende muito de como você olha para isso, né? Porque vamos pensar o seguinte: quando você olha para a narrativa de Bitcoin como uma reserva de valor, ao longo do tempo, se você comparar, vamos lá, de janeiro do ano passado para janeiro desse ano, qual foi a desvalorização do dólar? Qual foi a desvalorização do Bitcoin? O Bitcoin não se desvalorizou de janeiro do ano passado para esse. Na verdade, ele manteve ou aumentou de valor. O que ele teve foi mais volatilidade, teve momentos mais difíceis e momentos de muita bonança, né? Então, o que eu tento separar aqui eu entendo que o Bitcoin ele é um tipo de reserva de valor, porque ao longo de qualquer time frame que você pegar nos últimos 10 anos, ele preservou o valor de quem investiu lá e fez esse negócio aumentar ao longo do tempo. Agora, isso não quer dizer que seja um ativo estável, ele não é um ativo estável, é um ativo muito volátil. Ou seja, ele é tido muito como um ativo de risco, porque ele é mesmo. E né, nesse cenário, é natural que o resto do mercado também trate ele como qualquer outro ativo de risco, como é a Bolsa de Valores. Né? Então, ele não é imune a variações, mas ele consegue preservar valor ao longo do tempo. Agora, a inflação, ela é um indicador que traz um certo temor para o mercado, principalmente o mercado lá fora, porque uma coisa é a gente aqui no Brasil que está acostumado com inflação há bastante tempo. Outra coisa são os Estados Unidos, que não tem inflação nesse nível, como você falou, há 40 anos. Então, isso tem um impacto para a economia. E ao mesmo tempo que tem impacto para a economia, tem impacto para o poder de compra das pessoas e como é que elas vão poder ou não investir em ativos. Então, a minha visão é que, assim, no curto prazo, é muito difícil você colar na prática essa visão de uma proteção à inflação, mas no longo prazo, o Bitcoin, principalmente, é um ativo que ele é escasso e ele tende a preservar o valor. Ele mesmo não é deflacionário, né? Ele tem uma inflação, só que é decrescente ao longo do tempo. A questão ele é um item escasso, que a gente já sabe a programação ali máxima de emissão, e a gente sabe que nenhum banco central consegue mudar a regra de emissão dele. Então, ele possui controles muito mais estritos de emissão que nenhum dinheiro fiduciário tem. Né? Então, é mais nesse sentido que eu entendo ele como uma reserva de valor, apesar de entender que ele é um ativo de risco. Né? Porque, assim, a gente poderia aqui passar horas discutindo isso, né? Para os dois lados. Então o ouro é uma reserva de valor e é uma proteção contra a inflação? Sempre foi tido como tal, né? Mas o que aconteceu com o ouro quando teve o Corona Crash? O ouro não se valorizou imediatamente, né? Ele também teve a sua própria volatilidade, porque ele também é um tipo de ativo de risco muito menor do que o do Bitcoin, né? Então eu entendo que, assim, o Bitcoin ele tem o que precisa para se tornar essa reserva, essa proteção, mas por ele estar no estágio ainda inicial de maturação, ele ainda precisa passar por alguns estágios, até que lá no futuro, a minha visão ele vai ser muito mais estável do que ele é hoje. Assim como hoje, uma queda do Bitcoin no dia, que às vezes é de 2, 5%, parece grande, é muito pequeno comparado com as de 20 a 40% que a gente tinha 4 anos atrás. Então, assim, é um negócio que está evoluindo, né? A gente não está lá ainda, mas ele tem potencial de ser. Uhum. Na sua visão, Bazan, você acha que o Bitcoin ele pode ser usado, tem que ser visto, né? Vamos colocar assim. Ele tem que ser visto mais como uma reserva de valor ou ele pode ser usado, por exemplo, como uma moeda mesmo, né? Então, eu vou num bar, vou num restaurante, pago em Bitcoin, ou não, tenho que preservar aquilo como, se der uma inflação recorde no Brasil, por exemplo, como você estava falando.
de, sei lá, 20%. Hoje em dia, 10% é falar bobagem, né? Mas de mais 10% no Brasil. Eu vou usar o Bitcoin como reserva de valor. Você acha que isso tende a acontecer? Isso já acontece? Eu não gosto de pensar no Bitcoin como uma moeda de pagamento, sim. E nada contra o Bitcoin, só não foi feito muito para isso. A ideia original é um sistema eletrônico de pagamento, mas acho que a forma como ele evoluiu ao longo do tempo, e até a própria escassez dele, a forma como ele é emitido, não acho que seja o melhor desenho, né? Então, assim, você pode evoluir para ter lugares que aceitam e tal. Assim, o que eu vi nesses últimos 5 anos você tem um outro lugar que aceita, mas na prática mesmo ninguém quer usar exatamente para aquele fim, né? Eu vejo ele muito mais como essa reserva de valor e um ativo que é escasso, que é uma propriedade digital ali que as pessoas vão querer ter acesso, e ninguém pode mudar essa emissão, né? Ele pode ser usado como pagamento, acho que tem meios melhores, e não vejo tanto uma super adoção dele como pagamento, a menos que você vá num caso como o de El Salvador, que assim, ó, adotamos como um ativo legal aqui, vamos impulsionar a população para usar dessa forma, mas você teria outras formas, como as próprias CBDCs lá, para você estabelecer meios de pagamento, né? O que eu quero dizer, eu não consigo ver hoje o Bitcoin sendo um meio de pagamento mais user-friendly do que o Pix, né? O que não quer Uhum. dizer que ele não tenha valor, ele tem um valor para uma outra proposta que, para mim, é essa preservação e aumento de capital ao longo do tempo. Entendi. Você falou de outros projetos que você acha que podem ser usados como meio de pagamento melhor do que o Bitcoin, né? Quais seriam eles? Seriam mais stablecoins, as próprias CDBCs ou outras criptomoedas, a Terra, a Luna, por exemplo? É, assim, todos os ativos que eles, obviamente, eles vão usar o blockchain de alguma forma, né, como tecnologia subjacente, mas que busquem tanto velocidade de transação maior do que a do que do Bitcoin, e aí poderia ser até as próprias soluções de escalabilidade do Bitcoin com ele sendo usado, como o caso da Lightning, mas num curto prazo, e aí curto prazo estou dizendo aqui 3 a 5 anos, eu acho muito difícil também você ter um ativo que não tenha nenhuma ligação com as moedas fiduciárias. Então, eu gosto da ideia das stablecoins porque elas tentam manter esse peg com o dólar, né, ou com o euro, enfim, com a moeda fiduciária que for. Então, para mim, é um instrumento que faz um pouco mais de sentido, né? Ele foi feito justamente para você fazer transações mais baratas, mais rápidas, ter um pé mais claro, né, de conversão para moeda tradicional, e permite com que você faça esse tipo de transação. Se vai ser uma stablecoin que usa um blockchain público ou uma stablecoin ou uma CBDC que usa um blockchain privado, é uma decisão de cada governo, de cada instituição, de cada usuário, né? Mas eu vejo mais indo por esse caminho, assim, infraestrutura não falta, né? Eu acho que não necessariamente precisa ser o Bitcoin especificamente. Uhum. E que bom que a gente falou das stablecoins aqui, né? Porque na semana passada o próprio Federal Reserve publicou um relatório, um estudo, né, sobre stablecoins com no título já escrito que elas são uma big thing, né? Que elas são uma coisa, né? E qual seria, Bazan, o poder do Federal Reserve sobre as stablecoins, né? Hoje elas são usadas mais para reduzir as taxas de rede e tal. A gente estava falando aqui delas serem usadas para meios de pagamento. Mas o que aconteceria, por exemplo, se o Federal Reserve resolvesse baixar a lei nas stablecoins, falar que não, as empresas por trás das stablecoins, elas têm que ser tratadas como banco mesmo, elas precisam sofrer a regulamentação, taxação, como se fossem bancos. E aí, o que isso vai representar para a cadeia de criptomoedas como um todo? Eu acho que, de certa forma, não é muito diferente do que a gente já viu acontecer nos últimos anos, né? Então, assim, a regulação, ela vai ter o mesmo tipo de impacto, seja para stablecoin, para Bitcoin, para qualquer uma das outras. E se, por um lado, você vai criar regras mais claras que talvez impeçam a operação num certo lugar, por outro, cripto é um negócio extremamente espalhado e é igual você tentar pegar água com as mãos, assim, você não consegue. Então, o que eu veria nesse caso é se localmente nos Estados Unidos surge uma regulação proibindo o uso a criação de stablecoins por empresas americanas, você vai ter empresas em outros países emitindo esse tipo de stablecoin, né? Talvez o desenho delas não seja tão interessante, mas você não impede elas existirem, só vai deixar de existir localmente. Assim como foi o caso, se você pegar, né, uma história recente, com os mineradores na China, né? A China representava a maior parte do hash rate, né, da atividade de mineração, a China baniu a atividade mineradora, não aconteceu, assim, não é que não aconteceu nada, né, mas você zerou a mineração na China, ela teve um impacto, obviamente, na rede do Bitcoin por um certo período, mas em questão de 6 meses a gente voltou a ter o mesmo nível de atividade de mineração que existia antes globalmente, só que com esses mineradores se deslocando para outro país.
Então, o único cenário, né, mais catastrófico que eu conseguiria imaginar é se uma coalizão global coordenasse um esforço para proibir isso simultaneamente com as mesmas regras, né? Que é algo muito difícil de acontecer, né? Duvido que China, Rússia e Estados Unidos concordem ao mesmo tempo com a mesma coisa, né? Bom, eles não estão concordando muito com a questão da Ucrânia, né? Então acho que eles não sentariam para Problemas maiores, né? conversar. Tem alguns problemas um pouco maiores, né? Mas ainda falando um pouco das stablecoins, Lazan, assim, você falou que outros países podem emitir também, podem fazer outros desenhos de blockchain, mas isso pode, por exemplo, afetar o preço do Bitcoin, já que você está usando stablecoins para negociar on-chain ou alterar o preço de outras criptomoedas. Por exemplo, se o Federal Reserve falar que não, essas empresas vão ter que passar a ser taxadas como bancos, elas vão ter que passar a fazer reports como bancos, elas vão ter que ter auditorias, enfim. Isso não pode encarecer um pouco a operação das criptomoedas e limitar o uso de stablecoins em rede, por exemplo? Então, é muito difícil pontuar isso, né? Que eu te falei, se hoje eu proibisse uma empresa específica de emitir uma stablecoin, é claro que eu tenho um impacto primeiro da própria notícia, né? Porque vai se gerar um temor em torno do que pode acontecer dali para frente, né? Porque nunca essas coisas são 100% claras. Ao mesmo tempo que eu tenho um impacto naquela operação, de alguma forma isso pode reverberar para o mercado, mas assim, não necessariamente você vai ter uma relação direta com o preço do Bitcoin, né? Para mim é muito mais o efeito da notícia e talvez um temor em relação à regulação e menos de como que vai impactar diretamente de tornar a operação mais cara, né? A parte boa é que hoje, diferente de alguns anos atrás, a gente tem várias stablecoins diferentes, com vários mecanismos diferentes e criadas por entidades de localidades diferentes, né? Então, você tem menos, você deixa de ter um ponto único de falha, né? Um ponto único crítico e você passa a ter isso de uma forma mais distribuída. Tem impacto? Tem, mas eu não acredito que seja alguma coisa tão sistêmica assim, pelo menos não imediatamente. Uhum. Exercitando um pouco da futurologia agora, qual que é a probabilidade do Federal Reserve lançar uma CDBC, um dólar digital, por exemplo, como a China está fazendo agora, né, com os testes do Yuan digital nas Olimpíadas de Inverno? Existe esse tradicional Federal Reserve, ele pode lançar uma CDBC? Seria vantajoso para eles? Não, para mim é quase 100% de probabilidade. E aí, não confunda isso com uma chance do Fed adotar cripto no seu balanço ou, né, de comprar Bitcoin. Eu acho que simplesmente porque aqui a gente está olhando agora menos sobre o viés especulativo ou do ativo de risco ali, e muito mais sobre a própria questão da infraestrutura da tecnologia que existe. Assim, eu não vejo por que os países não adotarem tecnologias similares a essa, né? Tá, eu posso entrar numa discussão de se o Pix já não é suficiente no Brasil ou se eu precisaria ter uma tecnologia baseada em blockchain. A questão é, de alguma forma, isso vai contribuir para essa discussão e para a evolução dos meios de pagamento, né? Seja especificamente com blockchain público, seja com blockchain privado, seja com alguma variação que nasce dessa discussão, eu não vejo um caminho no futuro em que os bancos centrais não adotem melhorias de infraestrutura para a própria emissão de dinheiro, né? Porque lembrando que dinheiro eletrônico já existe, que é simplesmente a forma como a gente negocia e transaciona dinheiro de uma conta para outra, né? Não é que se eu faço uma transação de um banco A para um banco B, não tem ninguém pegando dinheiro e levando de um para o outro, é simplesmente um registro. Então, é simplesmente assim, uma melhora da forma de registro das taxas de transação, da infraestrutura, da velocidade, que é permitida por esse tipo de tecnologia, né? O que eu acredito blockchain está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico para o sistema financeiro. Então, não faria assim, muito sentido para mim simplesmente ignorar isso e buscar uma outra alternativa do zero. Uhum. Alguns países a gente fala aqui do Brasil, né? Mas o Brasil é um pouco à frente, né? Nesses meios de pagamento eletrônico, né? O Pix é uma coisa ultra desenvolvida, enquanto nos Estados Unidos, conversando aqui com alguns colegas de redação, é muito comum o uso de cheque lá, né? Para pagar aluguel, esse tipo de coisa. Então, a gente está falando de uma solução brasileira, né? De meio de pagamento instantâneo contra o cheque, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Mas enfim. Mas você falou uma coisa no começo, Bazan, que eu queria retomar, do Fed adotar criptomoedas na sua folha de pagamento. Aí isso seria uma baita manchete, né, do dia. Sim, seria como El Salvador turbinado, né?
Nunca é impossível, né? Até isso eu escrevi ontem na newsletter. Virtualmente, o Fed acabou de fazer isso com o caso do hack da Bitfinex de 2016. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas Uhum. tendo resgatado quase 4 bilhões de dólares em Bitcoin de um roubo que aconteceu 6 anos atrás, você tem 4 bilhões de dólares em Bitcoin em posse do Departamento de Justiça americano. Né? Virtualmente, eles possuem Bitcoin. Né? Obviamente, eles não devem continuar com isso por muito tempo. Mas é assim, eu não me surpreendo com nada, né? Acho que esse mercado ele é muito dinâmico, acho que tudo pode acontecer. Não acho tão simples, não veria, não acho provável ver, né, o governo americano comprando cripto para sua reserva, simplesmente porque, né, de repente passou a ter um interesse maior pelo ativo. Eu veria é, mais num caso se a gente, por exemplo, olhasse meio a corrida do ouro, assim, né? China, Rússia começam a comprar cripto como reserva, Bitcoin como reserva, em algum momento os países se entram na teoria dos jogos, né? Assim, ninguém vai querer ser o primeiro, mas ninguém quer ser o último, porque você sai prejudicado, dado que a emissão é escassa, né? Ela é limitada. Então, assim, ou eu tomo uma atitude agora, ou eu nunca vou ter, e mesmo que eu não goste, eu acabo sendo obrigado a entrar nisso, né? Mas aí eu já estou aqui, né, falando de algo muito mais especulativo sobre o que pode acontecer e menos algo prático que a gente vai ver acontecendo agora. Uhum. Não, perfeito, Bazan. Bom, a gente vai chegando no nosso final, né? E como sempre, a gente tem a nossa clássica pergunta do próximo milhão, né? Que são as apostas dos nossos convidados aqui para o futuro das criptomoedas. Sempre lembrando para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que essa não é uma recomendação de investimento propriamente dita, é mais para a gente ouvir a opinião de especialista sobre o que ele está olhando para o mercado de criptomoedas. Então, Vinícius Bazan, você também não vai escapar dessa pergunta. Quais são as suas apostas para os próximos meses, para os próximos anos? O que pode despontar no mercado de criptomoedas daqui para frente? Bom, já falei um pouco dos setores que eu gosto bastante, mas se eu tivesse que escolher ali um para dar essa aposta do milhão, eu iria com o segmento de NFTs com jogos, né, principalmente. Então, os blockchain games, GameFi como um todo, por entender que a gente já tem uma prova material das últimas décadas, na verdade, né, de como jogos são um mercado extremamente lucrativo, que você tem muitas empresas de peso, né, desde Nintendo, Blizzard, Ubisoft, né, que desenvolvem jogos e sabem fazer isso muito bem e foram acompanhando as tendências. Só que agora isso começa a entrar no universo de cripto, dando um elemento muito legal a mais, que é a propriedade para os próprios jogadores e formas deles se beneficiarem, né, que foi o que nasceu com o Play to Earn. E o NFT, ele é o elemento que vira um pouco dessa chavinha justamente por permitir que você, jogador, você seja o dono do seu próprio jogo, ou pelo menos dos elementos que você tem, e não fique somente exposto aquele estúdio que cria o jogo, e se eventualmente eles tomarem uma decisão de mudar a regra daquele jogo, a economia, ou a forma como como o próprio jogo vai existir, você está vendido, né? Eu acho que isso já deu uma demonstração muito forte no ano passado, com o caso do Axie Infinity, de um mercado que tem muito espaço para crescer, que veio para ficar, e eu entendo que esse ano vai ser um ano de consolidação, maturação, e a gente vai ver coisas ainda maiores acontecendo. Uhum. Você joga algum ou só investe em cripto Então, mesmo? eu sou péssimo para jogar jogos, eu prefiro tentar ganhar dinheiro com eles. Não, tá certo. Eu sou da sua turma também. Muito bom, Vinícius Bazan, o especialista em criptomoedas da Empíricos. Muito obrigado por vir aqui no programa do Papo Cripto. Acho que foi uma conversa super legal, super instrutiva para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo e para nós mesmo aqui, que eu também aprendi algumas coisas, fiz algumas anotações mentais aqui para ter ideia para as próximas matérias e a gente vai se conversar mais vezes também, né? Quer deixar um último recado para o pessoal, Vinícius? Só deixo o primeiro agradecimento pelo convite, né? E deixo também o convite para quem está assistindo a gente, para conhecer nosso trabalho aqui na Empíricos, né? Talvez vocês já tenham visto bastante propaganda, talvez não tenham conhecido o conteúdo ainda, que é super legal. Então, a gente tem séries de vários perfis diferentes, séries desde a mais baratinha aqui para você entrar e conhecer esse negócio, a CryptoLegacy. Te convido para dar uma olhada no conteúdo, assim, se você está olhando para cripto, mas está de fora, sinto te dizer que você está perdendo tempo e está deixando uma oportunidade muito grande passar. Né? Então, acho que vale a pena pelo menos conhecer. A gente tem a, né, a felicidade de ter hoje mais de 150 mil assinantes pagando pelos nossos produtos aqui, que confiam no nosso trabalho, uma comunidade enorme, e a gente faz um trabalho bem legal aqui para tentar trazer boas ideias. Então, te convido a conhecer a Empíricos e os nossos produtos de cripto. Muito legal, muito obrigado, Vinícius. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar o seudinheiro.com, onde vai ter uma matéria especial sobre essa conversa aqui lá no nosso site.
E, é claro, todos os conteúdos de cripto sobre o mercado financeiro você encontra lá no site do seudinheiro.com. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Só lembrando, vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Vamos encaminhando para o final aqui. Um forte abraço e, Vinícius, muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra na próxima. Encha o saco do Vinícius lá para ele voltar aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre criptomoedas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até. Valeu.